Olá, meus amigos, nós vamos dar sequência ao estudo das profecias bíblicas do livro do Apocalipse, mas para isso nós precisamos entender o contexto histórico, profético, e por isso eu comecei nos 2 vídeos anteriores falando a respeito da origem do conflito árabe-israelense, porque tem uma origem com o patriarca Abraão, que foi chamado por Deus para sair do Iraque, no Ur dos Caldeus, para ir para a terra da Palestina e ali gerar filhos e, através da sua descendência, abençoar todas as famílias da terra, conforme o texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. E Abraão gerou a um filho chamado Ismael, de uma escrava egípcia, e este filho Ismael, exatamente por ser o primogênito, gerou uma descendência de povos árabes que hoje reivindicam serem os filhos primogênitos e também herdeiros da terra da Palestina. Exatamente porque Ismael, naquela ocasião, também perseguiu o filho da esposa legítima, Sara, que gerou ao Isaque, que então cresceu e gerou 2 filhos também, depois que ele se casou, Esaú e Jacó. Esaú, o primogênito, vendeu seu direito de primogenitura, mas quando Isaque, na sua velhice, deu a bênção para o irmão mais novo dele, Jacó, então ele se indignou e odiou de morte a Jacó. E esses 2 filhos de Abraão, nessas 2 gerações, tanto Ismael quanto Esaú, filho de Isaque, esses 2 começaram a perseguir de morte e odiar mortalmente o povo de Israel, reivindicando exatamente que em Ismael e em Esaú estaria a primogenitura e então a herança nos dias atuais da terra da Palestina. Então esse conflito árabe-israelense que está profetizado em Obadias, que vai haver uma presença de estrangeiros ali para que Esaú se reconcilie com seu irmão Jacó e que Jacó entregue os seus bens para a restauração ali da paz entre eles. Então, assim como aconteceu lá no Gênesis, Jacó ofereceu os seus bens, o seu gado que ele possuía para aplacar a ira de morte do seu irmão, em troca da paz, para voltar a viver ali na terra da Palestina. Da mesma forma, então, profeticamente, Obadias fala a respeito desse assunto. Os estrangeiros vão fazer com que Israel entregue seus bens para os descendentes de Esaú, as nações árabes, para a criação do Estado da Palestina. Então, em Obadias 1:7, fala a respeito de uma confederação que vai haver, ou seja, a criação do Estado palestino ao lado do Estado de Israel. E também, em Obadias 1:11, fala a respeito da divisão da cidade de Jerusalém. Os estrangeiros vão lançar sorte sobre Jerusalém, porque tanto palestinos quanto israelenses desejam que Jerusalém seja a capital do seu estado. Isso vai acontecer nos dias, estamos falando de negociações estrangeiras que estão acontecendo, até então o cumprimento e o estabelecimento desta aliança, que vai começar os últimos 7 anos proféticos. Então, Daniel capítulo 9, versículo 27, fala a respeito dessa aliança de um príncipe dos povos com muitos de Israel. E aí haverá, na metade dos 7 anos dessa aliança, o aparecimento do anticristo e a grande tribulação, uma situação de catástrofes, de lutas, de guerras, de fomes, de epidemias, de manifestações naturais, que vão estar acontecendo conforme o cumprimento do Apocalipse, capítulo 6 em diante. Mas para falar a respeito desta resolução do conflito árabe-israelense, ou da paz entre os 2 irmãos Esaú, árabe, e Jacó, Israel, nós começamos inicialmente no Gênesis falando a respeito da origem desse conflito e dos sinais proféticos históricos que aconteceram para a reconciliação, que também vai se dar nesses próximos dias. E eu quero falar nesse vídeo a respeito do conflito que há na era contemporânea entre os árabes e Israel. Então eu quero falar a respeito do contexto de guerras, de conflitos que aconteceram desde um tempo mais recente. Israel existia como nação e no ano 70 ele foi disperso por todas as nações, o povo judeu foi disperso porque houve uma perseguição, uma invasão do Império Romano. O Marechal Tito invadiu a terra da Palestina e destruiu toda a cidade e ficou apenas o Muro das Lamentações, o muro exterior do templo judaico, que os judeus ainda hoje fazem as suas orações e pedem a Deus pela restauração do reino de Israel e com a vinda do Messias para restaurar essa nação. Então, desde o ano 70 até 1948, os judeus ficaram sem pátria, sem nação organizada politicamente. E depois da Grande Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, quando a Alemanha nazista perseguiu e matou mais de 6 milhões de judeus,
Em 1947, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, que em novembro de 1947, então, fez a partilha da terra da Palestina, reconhecendo que os palestinos árabes moravam naquela terra, mas que também ela tem uma origem de possessão dos judeus. Então, voltaram os judeus para a sua própria terra, conforme está em profecias bíblicas como Isaías 14, 1 e 2, que os povos entregariam o povo judeu para voltar à sua própria terra, para estarem ali como nação. E naquela região ali, durante a guerra, ali tinha um mandato britânico, a Grã-Bretanha dominava militarmente a região, e então a votação de novembro de 1947 passou a fazer efeito em 14 de maio de 1948, quando os britânicos estariam já retirados ali da terra da Palestina, e então o Estado de Israel estaria sendo estabelecido ao lado do Estado palestino. Mas o que aconteceu é que no dia seguinte da inauguração do Estado de Israel como Estado político, em 15 de maio de 1948, os povos árabes que estavam ali ao redor não aceitaram a existência do Estado de Israel. Então, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e outros países da Liga Árabe começaram a fazer uma guerra contra Israel para destruir o Estado judeu. E, naquele momento, Israel, defendendo-se desse ataque árabe, na verdade, ampliou o seu território, e que depois então ficou ainda como a parte da Cisjordânia, ainda em possessão da Jordânia, e a faixa de Gaza, a sudoeste do Estado de Israel, com a possessão do Egito, e a cidade de Jerusalém dividida entre Jordânia e Israel. Tá? Então, mas houve essa guerra, esse conflito, e claro, então, a presença incômoda dos judeus ali, já que os árabes reivindicam religiosamente a herança do patriarca Abraão e a posse daquela terra da Palestina. Então, anos mais tarde, depois desse momento, dessa primeira guerra, depois da criação do Estado de Israel, em 1952 se levantou um presidente no Egito que ele extinguiu a monarquia egípcia, um homem chamado Gamal Abdel Nasser. Então, Gamal Abdel Nasser, ele se levantou no Egito, em 1952, e em 1954 ele passou a ser o presidente do Egito. E ali, então, ele começou a criar condições para que o Egito se tornasse uma grande nação, tirando o estado de miséria, de pobreza do Estado egípcio. Então ele fez algumas medidas, tomou algumas medidas, como em 1956 ele fez a nacionalização do Canal de Suez e fechou o porto da cidade de Eilat. Então ali o Canal de Suez estava dominado sobre mandato de franceses e britânicos, e naquele momento, então, o presidente egípcio Nasser nacionalizou o Canal de Suez para que ele controlasse o mercado de comércio ali, a transição exatamente dos produtos vindos da Europa, que passavam pelo Canal de Suez em direção à Ásia. Então ele fez essa medida dessa forma e controlou o Golfo de Aqaba e dominou a Península do Sinai, e então fez com que fosse bloqueado o comércio em direção ao Oriente, à Ásia. E especialmente Israel, que recebia petróleo e outras especiarias e outros produtos industrializados vindos da Europa. Então Israel ficou sem esse acesso. Foi uma forma dele tentar controlar o crescimento do Estado de Israel e matar o Estado de Israel economicamente falando. Tá? Então, neste momento, em 1956, depois dessa nacionalização pelo presidente egípcio, então Israel fez um ataque contra o Egito e começou a invadir ali, exatamente conquistou essa Península do Sinai e o Golfo de Aqaba. E então, para que não houvesse uma guerra de maiores proporções, os Estados Unidos e a União Soviética promoveram um acordo de paz, um tratado ali, para que então Israel cessasse na sua avançada militar contra o Egito. Mas por causa desse levante israelense, claro, eles tinham um motivo que era exatamente a subsistência do Estado de Israel através do comércio que vinha através do Canal de Suez. Mas por causa desse levante israelense, então, em 1956 a 1959, foi criado um movimento político-militar, um movimento chamado para a Libertação Nacional da Palestina, chamado Fatah. Foi gerado por um homem chamado Hamed Shukari, e depois o seu sucessor mais conhecido do público de maneira geral, que é Yasser Arafat.
Esse Yasser Arafat, depois em 1964, criou a Organização para a Libertação da Palestina, chamada OLP. Então a Fatah, esse grupo militar, e depois a OLP, essa entidade que exatamente organiza vários países árabes para riscar Israel do mapa, para tirar a presença do Estado judeu ali da Palestina e para criar um Estado palestino com a capital em Jerusalém. Então, a partir de 1964, então, houve essa postura, né, esse levante árabe para exatamente organizar-se militarmente para destruir Israel. Anos mais tarde, dentro dessa mesma concepção árabe de destruição de Israel, ou de reivindicar a origem ou a herança patriarcal de Abraão na terra da Palestina, em maio de 1967, o presidente egípcio Nasser, mais uma vez, toma algumas medidas para exatamente controlar o mercado ali. Então, ele ordenou o bloqueio do Estreito de Tirã, no Mar Vermelho, para fechar a rota comercial que vinha, então, também da Europa, do Mar Mediterrâneo, em direção ao Golfo de Aqaba e também a toda a Ásia, né? E começou a criar uma aliança e organizar uma aliança com Egito, Jordânia e Síria para atacar Israel. Então eles estavam preparados a partir do mês de maio, organizando-se militarmente, pararam a fronteira de Israel exatamente para ali fazer o ataque a Israel. E neste momento, então, aconteceu a famosa Guerra dos 6 Dias, quando, em 5 de junho de 1967, de 5 a 10 de junho de 1967, Israel, sabendo exatamente que já estavam todos os países ali aliados, né, Egito, Jordânia e Síria, para atacar Israel, se antecipou ao ataque e fez a chamada Guerra dos 6 Dias. Atacou e conquistou a cidade leste, a parte leste da cidade de Jerusalém, como também entrou na faixa de Gaza, que era do Egito, entrou na Cisjordânia, que estava sob mandato da Jordânia, e avançou as colinas de Golã, na fronteira norte com a Síria. Então Israel triplicou praticamente o seu território em 6 dias. Então foi uma coisa assim que foi estrondosa a ação militar israelense, e a partir deste momento então houve essa reconquista da cidade de Jerusalém, que está, como também os demais territórios, ficaram sob domínio militar e são os territórios ocupados de Israel sobre essas nações. Então, por causa dessa ação de Israel, essa ação militar, essa triplicação do seu território, isso causou mais indignação contra Israel, não somente das nações árabes, mas também da ONU, que começou a fazer resoluções exigindo que Israel saia desses territórios ocupados, que volte às fronteiras anteriores a 1967, ou seja, devolvesse Gaza para o Egito, devolvesse Jordânia para a Jordânia e devolvesse a parte leste da cidade de Jerusalém. Então, esse acordo de paz agora que está sendo feito entre as nações, como está em Obadias 1:11, que os estrangeiros vão entrar pelas portas de Israel e vão lançar a sorte sobre a cidade de Jerusalém, é o que está acontecendo nos dias atuais, uma pressão cada vez maior internacional para que Israel ceda os seus territórios ocupados em guerra e ceda a cidade leste de Jerusalém para ser a capital do futuro Estado palestino. Mas, em 1967, quando aconteceu dessa forma, esta Guerra dos 6 Dias, essa conquista do território por parte de Israel, anos mais tarde, depois que o presidente egípcio Nasser já tinha morrido, se levantou um outro presidente egípcio chamado Anwar Sadat, a partir de 1970. E em 1973, Anwar Sadat, presidente egípcio, fez uma guerra chamada Guerra do Yom Kippur. Ele aproveitou um feriado sagrado judaico, o principal feriado judaico religioso, e ele, naquele momento, quando as tropas estavam talvez desapercebidas, ele fez uma invasão e atacou Israel. Isso no dia 3 de outubro de 1973, no dia do perdão, no Yom Kippur, houve esta guerra, então, de invasão egípcia. E, em revide a esta invasão egípcia, Israel se levantou, ele cruzou o canal de Suez, estava já entrando no Egito, avançou até Damasco, na Síria, e até que no dia 24 de outubro, então, quer dizer, 3 semanas depois, houve um cessar-fogo de novo também promovido pelos Estados Unidos e a União Soviética. Então, este conflito direto, Egito, desde Nasser e depois com Anwar Sadat, se promovendo, se proclamando líder das nações árabes, realmente um país que então promovia os ataques e o estabelecimento
de um pan-arabismo, né, quer dizer, de todas as nações árabes contra Israel para destruir a nação de Israel. E especificamente, então, em 1963, com essa guerra do Yom Kippur, foi quando é flagrado exatamente o conflito entre essas duas potências da região, Egito e Israel. O que fez depois, anos mais tarde, devido à crise econômica financeira, o presidente egípcio, então, ao invés de fazer gastos militares, a partir de 1977, ele começou a promover a paz, ter um tom mais de reconciliação com o Estado de Israel. E em 1979, sob a presidência norte-americana do presidente Jimmy Carter, ele se reuniu com o presidente egípcio Anwar Sadat e o primeiro-ministro de Israel Menachem Begin. E em 1979, então, eles fizeram um tratado de paz. São chamados Acordos de Camp David. Camp David é a casa de campo americana, do presidente norte-americano, e então ele reuniu ali com o presidente egípcio e com o primeiro-ministro de Israel, até que eles fizeram esse acordo de paz. E nesse acordo de paz, o que aconteceu? Israel entregou a península do Sinai, que ele tinha conquistado em guerra, devolveu a faixa de Gaza ao Egito em troca da paz. Então, houve esse acordo de paz entre eles, e até hoje o Egito é um país mais moderado, de posições mais de reconciliação com Israel, diferente dos demais países árabes que ainda exigem a destruição de Israel, especialmente com a Fatah, né, e também a OLP, né, que é a Organização para a Libertação da Palestina. E por causa disso também, uma outra guerra que houve anos mais tarde, em 1978, Israel já tinha atacado o Líbano, e depois em 1982 houve uma outra guerra, exatamente porque Yasser Arafat tinha a sua sede da OLP no Líbano, e então Israel invadiu ali o Líbano, atacou o Líbano para expulsar Yasser Arafat, tentando enfraquecer o movimento que promovia a destruição de Israel. Aí foi, nessa época, surgindo o grupo islâmico Hezbollah, exatamente com a doutrina de varrer Israel do mapa, e depois, uma guerra mais recente, no ano de 2006, mais uma vez, Israel atacou o Líbano para tentar destruir o Hezbollah, que é exatamente esse grupo terrorista, patrocinado pela Síria, para destruir Israel. Então, estou falando sobre todo esse contexto, né, para falar exatamente dessa questão de conflitos e guerras que ainda existem. Tá? Quando houve esta invasão de Israel na Guerra dos 6 Dias, a partir da Guerra dos 6 Dias, quando ele triplicou o seu território e ocupou militarmente o estado ali, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, então os povos que estavam ali palestinos, né, passaram a ser refugiados, né, e então gerou uma revolta não armada entre a população, chamada Intifada. Então, já houve mais de um evento dessa forma, eles atacavam os soldados israelenses com as suas pedras, e o conflito dessas intifadas também, as nações árabes começaram a atacar Israel diante da necessidade de fome, de condições sociais que estavam precárias ali. Então, as Nações Unidas estão realmente cada vez mais contra Israel, ainda mais também com os ataques terroristas, né, patrocinados pela OLP, patrocinados pela Fatah, né, patrocinados pelo Hezbollah. Eles faziam lançamento de mísseis contra Israel de áreas urbanas. Então, depois Israel contra-atacava a sede, a fonte ali dos ataques terroristas, e claro, atingia hospitais, atingia escolas, de forma que então o mundo começou a se voltar contra Israel, e é esse o motivo pelo qual as Nações Unidas estão exigindo que Israel volte aos limites de 1967, ou seja, antes da Guerra dos 6 Dias, devolvendo faixa de Gaza, Cisjordânia e a parte leste de Jerusalém. Então, quando nós estamos falando a respeito dessa situação que está acontecendo, quer dizer, é uma pressão internacional, há um interesse de paz na região, mas atualmente o primeiro-ministro de Israel, chamado Benjamin Netanyahu, ele falou que vai fazer a paz. Ele fez um discurso agora na ONU, há cerca de um mês atrás, falando a respeito que ele vai fazer a paz com todos os países árabes, inclusive com os palestinos, realmente possibilitando a criação do Estado palestino. Mas ele vai fazer a paz com segurança para Israel, de maneira que não haja mais ataques contra Israel, contra a população, contra os civis,
israelenses, tá? Então, é algo que está, assim, na iminência de acontecer, cada vez mais a pressão está aumentando, cada atentado terrorista de um lado e de outro gera esse conflito, então vários países, vários ataques e essa pressão cada vez maior para que Israel ceda os territórios ocupados e faça a paz e crie o Estado da Palestina, permita a criação do Estado da Palestina e entregue a cidade de Jerusalém. Então essa é a profecia de Obadias, que depois eu vou mencionar num outro vídeo, mas exatamente os estrangeiros exigindo que Israel entregue os seus bens para o irmão Esaú, para Edom, para os descendentes árabes. E aí, a partir deste momento, então vai acontecer uma aliança de 7 anos, quando, nesses 7 anos, Israel vai cedendo os seus territórios em troca da paz. Só que essa paz que vai ser estabelecida vai ainda permanecer com ataques terroristas contra Israel. Então, por isso, a profecia de Obadias, Obadias 1:10, fala isso, por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, então Esaú vai ser exterminado. Então, o conflito vão andar dizendo paz e segurança, mas na prática vai continuar acontecendo violência contra Israel. Obadias 1:10. E também é o motivo pelo qual 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, diz dessa forma: quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. A repentina destruição é o período da segunda metade dos 7 anos. 7 anos de aliança, mas na metade dos 7 anos, por causa da violência, por causa do terrorismo, então vai haver uma quebra da aliança por parte de Israel e vai haver o levantamento do anticristo e o estabelecimento da repentina destruição ou da grande tribulação, o anticristo dominando durante 42 meses, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, e dominando sobre todas as nações, Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Então, são palavras proféticas que nós vamos detalhar em outros vídeos, mas a partir deste momento, falando a respeito desse contexto histórico e político contemporâneo, do ódio dos árabes contra Israel, das guerras que aconteceram, estou trazendo exatamente a necessidade que as nações estão vendo com maior importância, exatamente de estabelecer uma paz naquela região, para que cesse os atentados terroristas e para que haja paz entre árabes e israelenses e também para todas as nações. Assim, anseia o mundo por paz, por uma nova era de paz e prosperidade, e para isso, claro, a pressão que virá contra Israel, como já está acontecendo e acontecerá também nos próximos dias. Então eu vou dar sequência a respeito desse assunto, vou falar a respeito disso em próximos vídeos, detalhando palavras proféticas da Bíblia que falam a respeito desse fim. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ouvir, que você possa ler as escrituras bíblicas e possa então crer e cada vez mais se aprofundar no conhecimento da palavra e dos tempos e das épocas que nós vivemos. Um grande abraço, que Deus abençoe e damos sequência no próximo vídeo.